Você já imaginou sua família, após anos de convivência e laços construídos, se desfazendo em brigas e disputas por herança? Infelizmente, isso acontece com frequência quando não há um planejamento patrimonial adequado. Muitos acreditam que só pessoas extremamente ricas precisam planejar sua sucessão. Mas na verdade, é que qualquer patrimônio, por menor que seja, pode gerar conflitos familiares e comprometer o bem-estar dos herdeiros. No vídeo de hoje, vamos explorar com profundidade como evitar conflitos entre herdeiros por meio do planejamento patrimonial, garantindo segurança, harmonia e continuidade para o patrimônio familiar. Ao longo desse vídeo, discutiremos os principais problemas e conflitos que surgem quando não há um planejamento patrimonial adequado, os benefícios do planejamento sucessório para a família e para o próprio titular do patrimônio, as estratégias e ferramentas disponíveis para organizar a sucessão de forma eficiente e justa, exemplos práticos para ilustrar como o planejamento pode evitar disputas e, por fim, um resumo com dicas essenciais e uma ideia para você aplicar esse conhecimento à sua realidade. Bom, os malefícios dos conflitos entre os herdeiros existe quando não há um planejamento patrimonial adequado. As disputas entre herdeiros podem causar consequências graves e nós vamos analisar os principais problemas que surgem dessa situação. O primeiro deles que eu queria ilustrar são os rompimentos de laços familiares. A partilha de bens pode gerar ressentimentos entre familiares, especialmente quando há percepções de desigualdade na distribuição do patrimônio. Irmãos e parentes próximos podem acabar cortando relações de formas irreversíveis. Outro exemplo seria os processos judiciais longos e custosos. A falta de um planejamento adequado pode levar a disputas judiciais que duram anos e consomem grande parte do patrimônio, com advogados, custos processuais, taxas administrativas que podem e vão reduzir significativamente a herança deixada. Outro ponto é a deteriorização e perda do patrimônio. Bens imóveis podem ficar indisponíveis por anos devido a disputas judiciais e as empresas familiares podem sofrer perdas irreparáveis se os herdeiros não conseguirem administrar o negócio de forma eficiente. Ainda temos a questão da carga tributária excessiva. A falta de planejamento pode resultar em uma tributação elevada, especialmente sobre heranças e doações. O ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão de Causa da Herança, né, e da Doação, pode ser um grande obstáculo para a preservação do patrimônio familiar. E ainda tem o desgaste emocional e psicológico. Além dos prejuízos financeiros, disputas patrimoniais que causam impacto emocional significativo, o luto, que já é um período difícil, torna-se ainda mais traumático quando há conflito entre os herdeiros. Mas agora eu vou elencar para você os benefícios que o planejamento patrimonial acessório vai trazer para a família. E agora que a gente já viu todos os problemas que podem surgir, e muitos deles sempre surgem, eu vou elencar alguns benefícios quando existe um planejamento bem estruturado. O primeiro deles é a preservação dos laços familiares, que é o oposto de muita coisa que eu disse. Um planejamento patrimonial adequado reduz as chances de conflitos, pois as regras da sucessão são estabelecidas previamente, evitando interpretações subjetivas e disputas desnecessárias. Outro ponto é a eficiência na transmissão do patrimônio. Com um planejamento prévio, a sucessão ocorre de forma organizada, evitando burocracia excessiva e garantindo que os herdeiros recebam seus bens sem entraves. Outro ponto é a redução de custos e impostos. Estratégias como a criação de holdings familiares e algumas doações bem pontuais vão e podem reduzir significativamente a carga tributária, preservando o patrimônio da família para as futuras gerações. Ainda existe a tranquilidade para o titular do patrimônio, que ao planejar a sua sucessão ainda em vida, o patriarca ou a matriarca da família garante que a sua vontade seja respeitada, evitando incertezas e disputas futuras. Mas como evitar os conflitos entre os herdeiros? Existem diversas estratégias para garantir uma sucessão patrimonial eficiente e evitar conflitos. Nós vamos explorar alguma delas e algumas ferramentas que são até conhecidas, não necessariamente a mais indicada para a família. O primeiro deles é o testamento, que é um instrumento muito conhecido que em pouquíssimos casos pode ser utilizado e trazer alguns benefícios. Entretanto, é preciso deixar claro que o testamento ele não evita o inventário, tem que fazer o inventário de qualquer forma e além disso ainda tem que fazer o registro, a abertura e cumprimento do testamento, o que vai gerar ainda mais custos.
mas dependendo da situação, pode ser um instrumento a ser utilizado, muitas vezes para complementar o planejamento patrimonial através da holding. Outra situação muito conhecida é a doação em vida. A doação em vida pode ser utilizada como uma forma de antecipação da herança, garantindo que os bens sejam distribuídos conforme o desejo do titular. Mas isso causa que não existe muita eficiência tributária. E além disso, a pessoa que doa o patrimônio, ela perde o controle sobre aquele patrimônio. Então, em pouquíssimos casos, algumas situações pontuais, também a doação em vida pode ser utilizada, mas também normalmente não é o ideal. Nós temos também a holding familiar, que é a criação de uma holding, uma empresa familiar que permite a administração do patrimônio de forma estruturada e reduzindo os conflitos entre os herdeiros e facilitando a sucessão empresarial. Normalmente é a forma mais adequada que vai ser mais eficientemente tributária e trazer os maiores benefícios fiscais. E atrelada à holding existem pactos sucessórios e acordos familiares que vai ser um pacto sucessório elaborado para garantir que todos os herdeiros estejam de acordo com as regras de sucessão. Isso normalmente a gente faz através de acordo de cotistas dentro da holding familiar. E também o planejamento tributário, que também é feito dentro da holding. Agora eu vou apresentar para vocês um exemplo prático, mas mais para ilustrar. Imagine um empresário que ele falece sem planejamento sucessório, deixando uma empresa familiar para os seus 3 filhos. Sem um acordo prévio, os irmãos podem entrar em disputa pela administração do negócio, resultando em processos judiciais e eventualmente até na falência da empresa. Agora imagina se esse empresário tivesse criado uma holding familiar, estabelecendo regras claras sobre a sucessão, como um plano bem estruturado, a transição ocorre sem conflitos, garantindo a continuidade do negócio e a harmonia entre os herdeiros. Então, para evitar os conflitos entre os herdeiros, a gente encerrar o vídeo de hoje, não é apenas uma questão de organizar documentos, mas de preservar laços familiares e garantir que o patrimônio construído com esforço continue beneficiando as futuras gerações. Se você precisa saber mais sobre planejamento patrimonial e como aplicar a sua realidade, você se inscreve no canal, liga, ativa o sininho para você receber notificações de toda vez que eu postar um vídeo aqui. Me acompanhe, que eu vou te trazer muito conteúdo que eu tenho certeza que você vai utilizar no seu dia a dia. E se você gostou desse vídeo, ele te ajudou de alguma forma, você envia para uma pessoa para ela também ficar ciente disso tudo aqui que eu acabei de falar. Até o próximo.